Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, 14 de março de 2019 e nós vamos dar sequência mostrando aos irmãos os exemplos de livramentos pré-tribulacionistas, ou seja, os pós-tribulacionistas, eles indagam, eles questionam, dizendo que não existe arrebatamento pré-tribulacionista. Eles dizem isto porque eles não conseguem entender as tipologias bíblicas. Nós temos que orar a Deus e pedir a Deus entendimento para nós entendermos as tipologias bíblicas. Eu vou citar hoje mais um exemplo de um livramento pré-tribulacionista. Bem ali na história de José. É só você pegar ali no livro de Gênesis, né? A partir do capítulo 37, você vai ver ali a história de José. Nós vemos ali que José, ele interpretou o sonho ali, né, de Faraó. Ele interpretou o sonho e nós sabemos que a interpretação do sonho representa 7 anos de bonança e 7 anos de miséria. O que isso tem a ver com a tipologia? Representa os 7 anos de miséria aqui na terra, os 7 anos da grande tribulação e os 7 anos de glória que a igreja vai ter no céu, de glória. Agora, onde que entra a igreja? A igreja ela será levada antes dos 7 anos de miséria, ou seja, a igreja ela será levada antes dos 7 anos da tribulação. Então o que o faraó faz? O faraó ele dá uma esposa gentílica para José. A esposa gentílica ela tipifica quem? Ela tipifica a igreja. E José tipifica Jesus. Então, antes que chegasse os 7 anos de miséria, então José ele casa com a esposa gentílica, ou seja, isso é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. Jesus ele vai casar com a igreja gentílica antes dos 7 anos da tribulação, dos 7 anos de miséria. Quando chegou então os 7 anos de miséria, a esposa gentílica ela já estava no palácio juntamente com José. É exatamente o que vai acontecer. Quando começar a grande tribulação, os 7 anos de miséria, a igreja já está no palácio celestial com Jesus. Então isso é um tipo de um arrebatamento pré-tribulacionista. O interessante é que nós vemos as duas vindas aí. José ele casa com a esposa gentílica antes dos 7 anos de miséria. Isso aí representa o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada antes dos 7 anos da grande tribulação. É interessante isso, meus irmãos. E aí no final dos 7 anos de miséria, o que acontece? José, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, os judeus, né? José era da tribo de Judá. Então é exatamente o que vai acontecer no final da grande tribulação. Isso aí é uma representação da segunda vinda. No final da grande tribulação, Jesus, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos judeus. Então nós vemos essa tipologia aí na história de José. Não adianta os pós-tribulacionistas querer questionar, é porque eles não entendem de tipologia bíblica. Eles não entendem isso. A pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que é arrogante e que é soberba, que é o retrato de quase todos os pós-tribulacionistas, são muito arrogantes, são muito soberbos. Então eles não vão entender isso. Eles não conseguem entender as tipologias, eles não conseguem entender os livramentos pré-tribulacionistas. Então eu queria passar para os irmãos essa história de José, que é uma história interessante que lança luz para o futuro. A Bíblia diz que eu sou Deus que mostra o fim desde o começo, desde o princípio. Então nós vemos as duas vindas, nós vemos ali o Arpaus, quando José casa com a moça antes dos 7 anos de miséria. É uma figura do Arpaus. A igreja será arrebatada antes dos 7 anos da grande tribulação. Quando chegou os 7 anos de miséria,
a moça já estava no palácio com José. Então, quando chegar os 7 anos da grande tribulação, a moça já estará, a igreja já estará na glória eterna com Jesus. E nós vemos a parousia, a segunda vinda, foi quando José, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos judeus. José era da tribo de Judá, então ele deu-se a conhecer aos seus irmãos ali, os judeus. É exatamente a segunda vinda, quando Jesus volta em Jerusalém, onde todo olho o verá, que está lá em Apocalipse 1,7, ali não é arrebatamento, ali é a segunda vinda em Jerusalém, todo olho o verá, Apocalipse 1,7, Mateus 24,30, é onde Jesus ele dá-se a conhecer aos seus irmãos os judeus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que os irmãos tenham uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.